esse vídeo porque eu estava pensando há alguns dias numa situação sobre a política do Brasil. Porque eu já percebi uma coisa há muito tempo, que a maioria do povo não entende nada de política, não entende nada de nada, principalmente de política. A maioria das pessoas são ignorantes, ignorantes no sentido assim de não saber, né? E as pessoas envolvidas nesse processo, no processo político, as mídias, né? As escolas também, quem deveria esclarecer as pessoas, na verdade não esclarece. E a gente passa a vida inteira sem saber o que é que um político faz de verdade, né? E sempre quem vai para a política são aquelas pessoas ricas, são aquelas pessoas que estudaram, né? E aí fica aquele velho ditado: em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu estava observando agora a escolha de ministros para o novo governo. E aí, o que acontece em Brasília? Os deputados, senadores, eles vão para o Congresso e lá eles formam bancadas. Eles pedem o voto do povo, da massa, e quando eles chegam lá, eles vão trabalhar não para aquela massa, e sim para os grupos que eles, do qual eles fazem parte. Então existe a bancada evangélica, onde o deputado é eleito pelo povo, mas quando ele chega lá, ele vai trabalhar para a bancada evangélica, ou seja, e não é para os evangélicos não, é para as igrejas evangélicas. Vai defender os interesses das igrejas, porque eu não vejo político nenhum fazendo políticas públicas para o povo das igrejas. Eu vejo o povo doente, eu vejo o povo precisando das coisas e a gente não vê as igrejas fazendo nenhum trabalho com esses deputados para ajudar as pessoas, né? A não ser aqueles trabalhos que eles fazem, né, sociais, que são obrigados a fazer porque não pagam impostos, né? O dinheiro que entra na igreja, o dinheiro que as igrejas arrecadam, eles não pagam impostos, então eles têm que fazer um trabalho social. Aí, mas é a igreja que faz esse trabalho social. Mas o político, o deputado, ele não faz nada, né? Geralmente a regra é essa. Pode haver as exceções, mas eu não vejo. A mesma coisa, existe bancada ruralista, existe bancada do boi, bancada do futebol, tem bancada para tudo, só não tem bancada para o povo, né? Quando eles votam sem consultar o povo, né? Eles não consultam as pessoas para saber, né, sobre aquele voto que ele vai dar para aquele processo que está acontecendo ali no Congresso. Porque, na verdade, eles não votam pela cabeça deles, eles votam pelo partido. Se o partido vai seguir o governo ou se o partido vai ser oposição. Não importa o, 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 o processo, não importa, né? O que importa é se o partido vai seguir ou não o governo. É isso que a gente percebe, porque existem votações aí absurdas, né? Votações absurdas, como teve agora de congelar situações aí até não sei 2000 e não sei quanto, eu nem me lembro mais, que é tão absurdo congelar verbas,
mudou a lei trabalhista, um monte de coisa errada que a população, a maioria é contra, né? Mas os deputados votam por quê? Porque eles não estão lá representando o povo. Agora, o que acontece com o povo? O povo deveria, inclusive eu, todas as pessoas, né, que tem um esclarecimento de alguma coisa, deveria participar da política. A gente fica deixando isso a cargo desses caras ali, cheios de paletó, de conversa fiada, de palavras difíceis, né? E esses caras chegam a cada 4 anos, eles vão sacudir criancinhas, vão visitar pobres, né? Esses caras são uns canalhas, são verdadeiros filhos da mãe, né? Esses caras não prestam, porque quando eles chegam lá em Brasília ou nas assembleias de cada estado, vereadores, vereador mesmo, você só vê a cara de vereador a cada 4 anos. Depois que o cara se elege, ele desaparece. Mas a gente fica votando nesses caras direto a vida inteira. E a gente fica dizendo assim, eu não gosto de política. Quando chega o horário eleitoral, eu desligo a televisão. Eu não gosto de política. Por que as pessoas não gostam de política? Porque elas não sentem na pele a política. Elas não sentem, né, em suas vidas a manifestação real do poder público. Hoje você vai procurar um médico, você não encontra no SUS. Você chega num posto, você vai procurar um médico, você não encontra, né? Você encontra aquele médico ali no posto que lhe dá um paliativo, mas você diz, olha, doutor, eu estou sentindo isso. Aí ele lhe dá uma requisição para você procurar um cardiologista, um urologista, enfim, esse monte de istas que tem por aí, né? Que a medicina se ramificou, né, em especialidades. Foi a forma que eles encontraram de ganhar dinheiro, né? Porque aí você vai no médico e o médico manda você fazer exames. Ele não sabe de nada, ele não tem posição de nada. Você vai fazer exames. Depois dos exames, aí é que o médico vai dizer o que é que você tem, enfim. Só que você não encontra isso no SUS. Você só encontra isso se você tiver dinheiro para pagar. Se você não tiver dinheiro, você não encontra. Essa que existe, essa conversa de que não existe médico, isso é mentira. Médico existe sim, mas só se você tiver dinheiro para pagar. Essa é que é a verdade. E o SUS empurra você. Inclusive tem médicos no SUS trabalhando nos hospitais que são donos de clínicas que fica captando pessoas para poder levar para a clínica deles, porque eles sabem que a pessoa ela não vai ficar ali com aquela dúvida na cabeça, o que é que ela tem, o que é que ela não tem. Então ela vai e paga mesmo, ela se sacrifica, ela faz o que tiver que ser feito, entendeu? Então a gente não vê os políticos fiscalizando essa situação, né? A questão da violência, questão da saúde, questão da educação. A gente não vê vereadores, deputados visitando escolas para saber o que está acontecendo ali naquela escola, né? Como é que aquela escola tá se comportando em relação à merenda escolar, o tratamento de alunos para com os professores, professores para com os alunos, né? O trabalho daquela diretora, ou seja, aquela fiscalização do executivo, que é o prefeito, o governador, o presidente. A gente não vê isso, né? A gente não vê os políticos, pelo menos nessas três coisas: saúde, educação e segurança. Você não vê. Aí quando 4 anos depois eles aparecem pedindo voto. E a gente vota nesses mesmos caras, que são aqueles caras que estudaram, fizeram faculdade, são filhos de agricultores, de pecuaristas, filhos de empresário. A gente pega e você pode observar que o que é que os caras estão fazendo? Eles agora estão, que eu venho acompanhando alguns políticos há alguns anos, e o que é que eu percebi? Que agora eles estão colocando os filhos
né? Estão colocando os filhos para serem deputados, vereadores, enfim. Quer dizer, a coisa está passando de pai para filho. O negócio é tão bom que eles estão dizendo para os filhos, ó, não vai procurar outro ramo não, entra aqui na política comigo, porque quando eu sair você vai estar. E a gente vê vários caras aí com sobrenome de políticos, ó, antigos. E a gente votando nesses caras. E desde quando quem deveria entrar na política são pessoas pobres, né? Empregada doméstica, motorista, né? Porteiro, né? Essas pessoas é que deveriam entrar na política, entrar num partido político e fazer política. E pedir apoio e pedir voto para poder entrar na política, saber o que acontece lá dentro e fazer de forma diferente. Porque esses caras entram para fazer politicagem, para fazer a sacanagem. Eles não entram lá para olhar para a população, né? E não adianta ficar lá dando discurso, fazendo discurso, falando isso, aquilo outro. O que eles deveriam fazer era ir até as pessoas depois de eleito, visitar as pessoas, visitar os lugares onde o povo está, né? E procurar saber das pessoas o que está acontecendo naquela escola, o que está acontecendo naquela rua, o que está acontecendo naquele bairro, o que pode ser melhorado, né? O que está acontecendo com aquele posto médico, com aquele hospital, né? A gente deveria ter esse respaldo desses caras. Eles ficam lá em Brasília com direito a passagem de avião, com direito a carro, gasolina, um monte de coisa, né? Que eles não abrem mão. Eles não abrem mão. E outra coisa, o homem público, ele deveria participar das políticas públicas. Se você quer ser governador, vereador, deputado, senador, seja lá o que for, seu filho deveria estudar na escola pública. Se você precisar de médico, você tem que ir no posto médico, no hospital público, entendeu? Era assim que deveria funcionar, entendeu? Se sua mãe ficar doente, você tem que levar no hospital público. Ah, eu sou vereador, eu sou deputado e tenho... Tinha que cortar esse negócio de plano de saúde. O cara é público, tem que usar coisas públicas. Porque esse negócio, como é que eu tenho que pagar uma consulta? O SUS, que é público, não funciona. As políticas públicas não funcionam. Mas o cara que é deputado, ele vira Deus. E aí ele tem um plano de saúde ilimitado. Ora, bolas. Isso tá errado, gente. A gente tem que ver essa questão. A gente tem que parar de votar nessas mesmas pessoas. A gente é que tem que entrar na política. Entendeu? Não tem negócio de blá blá blá, nem de conversa fiada, nem de mimimi. A gente é que tem que entrar na política. Ah, eu não gosto de política, mas a política gosta da gente a cada 4 anos. A gente tem que se tocar nisso. Os caras vêm atrás da gente para poder pedir voto. Depois que ele pede o voto, né, aí ele some. É por isso que o atual presidente disse que a gente tem o título de eleitor na mão e o diploma de burro na outra. Porque na verdade ele está certo. Ele está totalmente. Ele já percebeu isso, que o povo vota com diploma de burro nas mãos, porque a gente vota nesses caras e depois eles ficam lá de boa. A gente nem liga, a gente nem procura saber o que está acontecendo. Quando a gente vê, a gente já recebe a bordoada por cima, né? A gente não vê melhora de nada e a gente fica, tô cansado. Quando chega na época da eleição, eu voltei no deputado porque alguém me pediu voto, ou porque ele me deu um agrado, ou porque ele é de tal partido assim, assim, e aí ele fez isso, ou alguém pediu, enfim. São vários motivos, menos o motivo correto, que é votar no cara, porque ele voltou depois de eleito, né? Ele visitou várias vezes, ele deu satisfação do que ele está fazendo lá, entendeu? A gente não tem esse retorno.
Então a gente é que tem que entrar na política. Nós que vive de políticas públicas, a gente é quem tem que entrar na vida pública e não ficar votando nesses caras o tempo todo e não mudar nada. Eles têm direito eles têm direito a verbas, esses caras do legislativo. E por que eles não fazem nada? Eles não chegam nos bairros, eles não melhoram nada, não reformam a escola, não melhoram uma rua, não fazem uma escada, não fazem nada. Não fazem nada. A gente não vê no dia a dia as coisas acontecer. A gente não vê a cara desses homens depois que eles são eleitos. Na maioria deles, eles ficam lá só em Brasília, articulando, vendendo voto, fazendo política, né? Fazendo conchavos, apoiando, fazendo oposição. É os conchavos, é o disse-me-disse, né? Um cuspindo na cara do outro, brigas, aquela coisa toda. Mas o certo eles não fazem. O certo eles não fazem, que é procurar ver aquelas pessoas que votaram neles. Chega lá, eles formam grupos e aí eles ficam legislando, criando leis para beneficiar o grupo deles. O grupo do boi, o grupo do leite, o grupo do futebol, o grupo não sei de quê, o grupo dos evangélicos. É uma tremenda de uma sacanagem. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso e a gente tem que mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. A gente tem que mudar a nossa maneira de enxergar as políticas públicas. A gente tem que entrar na vida pública. A gente, nós povo, e não esses caras que nunca pegaram um ônibus, esses caras que nunca entraram dentro de um hospital público para ser atendidos. A maioria deles, entendeu? Esses caras, eles não têm noção, né? Eles nunca passaram na pele. Quando eles sentem alguma coisa, eles vão para os melhores hospitais, fazem exames com tudo que há de moderno, que existe no Brasil, mas a gente não tem acesso. Por quê? Porque médico agora virou Deus. Para você alcançar um médico, você tem que fazer um sacrifício, né? Então, a gente tem que pensar nisso e temos que deixar de ser burros mesmo, idiotas. A gente precisa. Por que as pessoas não gostam de médico? Elas não gostam de ir no médico. Por quê? Porque quando você vai no médico, é espera, é sacanagem, é chateação. Agora, bote R$ 300 na sua frente e diga assim, eu quero ir no médico, estou com R$ 300, ligue para uma clínica, eu quero ver você não ser atendido. Você chega numa clínica, tá lá biscoito, chá, chocolate quente, cafezinho, tapete vermelho, ar-condicionado, Wi-Fi na recepção. Aí você chega, não demora o seu atendimento, você é atendido com hora marcada, aquele dia marcado. Aí depois você vai fazer os exames, aí você paga mais uma bolada de dinheiro, R$ 500 mil, R$ 2.000. Aí depois você retorna. Pronto, ó, o seu remédio, você vai se tratar, fazer isso, cirurgia assim, tal, tal. Não existe demora nenhuma, é outro mundo. É outro patamar para quem tem dinheiro. Entendeu? Se você não tem, por isso que você não gosta de médico. Por isso que às vezes a gente fica doente, não se trata, porque, porra, no médico é uma sacanagem, não sei o quê. Porque você vai no hospital, chega lá no hospital, o cara te dá um paliativo, ele atende, você tá ali passando mal, mas ele diz, eu tô atendendo em tal lugar assim, assim. Ou então procure um especialista, vai procurar o que é que você tem. E aí você fica naquela, vai no posto para poder entrar na regulação. Essa regulação nunca chega. Por isso que as pessoas não gostam de médico. Mas se você tiver dinheiro, eu quero ver você não gostar de médico. Você faz seus exames todo ano. Entendeu? Então, vamos pensar nisso, nessa questão da política. Vamos pensar diferente. Ao invés da gente criticar, a gente ficar falando mal,
A gente aqui tem que entrar nesses partidos, se filiar a esses partidos e procurar entrar lá e fazer diferente. E quando cair lá dentro, não tem esse negócio de ficar fazendo politicagem, não. Ah, eu tenho que seguir a orientação do partido. Seguir a orientação do partido, coisa nenhuma. Olha, isso aqui é contra a população, é contra pessoas como eu. Então eu não vou votar nisso aqui, não. Ou então eu vou votar porque isso aqui beneficia a gente. E é fácil, gente, quando você chega lá dentro, você recebe dinheiro para contratar a quantidade de assessores que você quiser, para lhe assessorar. Aí você pensa, ah, não vou lá porque eu chegar lá não vou entender. Vai entender sim. Existe verba de gabinete para você contratar pessoas especialistas que vai lhe dar todo o entendimento do que. Até um advogado, se você quiser contratar, você contrata para lhe dar assessoria. Só que isso não é explicado na televisão. Assistindo Big Brother, novela, reality shows. Por que tem tanto reality show na televisão? Por que tem tanta novela? Essas músicas idiotas aí, essas músicas que falam de depressão, de cachaça, de tristeza, de traição, de vagabundagem, só beneficia quem? Só beneficia quem está envolvido com ela. E a gente fica pagando por isso e a gente fica colocando essas pessoas milionárias, ricas, né? Elas saem do nada, a gente coloca elas lá em cima. Porque a gente compra esse lixo e depois essas pessoas ficam milionárias e vão viver uma vida de deuses e deusas e a gente fica aqui feito besta só idolatrando essas pessoas, colocando elas como objeto de idolatria, né? Então vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, em mexer com as estruturas desse país. E a gente só vai mexer quando a gente se envolver na política, quando a gente ir para lá, para os centros de poder. Mas enquanto a gente deixar esses caras aí, os mesmos caras, e agora eles estão passando para os filhos, não vai, a gente vai ficar assim a vida inteira. Não muda nada. Ok? Um bom dia a todos.